final dessa live você vai aprender algo que vai fazer toda a diferença e todo sentido para você também, eu tenho certeza disso. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, tá? Nesse momento eu quero inclusive já acessar aqui a nossa live para verificar como é que tá o nosso áudio, se tá tudo bem. Toda a diferença, todo sentido para você também. Já vi que está, legal, ótimo. Gente, quem tá chegando por aí, se sinta muito bem-vindo. Eu sei que essa manhã a nossa live vai ser um pouquinho mais corrida, um pouquinho mais rápida, porque eu tô com as crianças aqui em casa e a Esté tá chorando, ela tá um pouco mais inquieta hoje, então a gente tá aqui, né, por uma questão de disciplina, de amor pelo reino, para não deixarmos de estar na nossa live. Eu sei que é importante porque é para nossa edificação, mas não pense você que não tem um sacrifício por trás, né? Tem crianças, hoje Miguel não pôde ir pro colégio, tá João, tá Miguel, tá Esté, então tá hoje, né, uma bênção. Quem é mãe aqui já sabe como é que tá aquela correria, aquela gritaria, não pode fechar a porta, não fecha a porta, eu quero ficar aqui, então é mais ou menos isso, tá certo? Então nós vamos ser breves nessa live, porém, gente, eu tô falando assim de todo o coração mesmo, essa live com esse tema, voltando à fonte, mas eu quero, talvez você ouça o tempo, você não vai entender necessariamente do que a gente vai falar, mas eu quero deixar muito claro para você, que fez muita diferença na minha vida. Por quê? Porque ela vai tratar justamente de qual seria a solução quando o líder está desgastado. E eu sei que todos nós passamos por desgastes ministeriais e espirituais. Então, para mim, fez todo sentido, porque aquilo que ele explica aqui nesse capítulo do livro, eu sentia, mas eu não entendia como funcionava. Então, eu creio que muitos líderes também devem passar por isso. Então, quando eu li esse capítulo, para mim fez todo sentido. Eu falei, nossa, muito bom. Eu lembro que eu compartilhei com meu esposo. Falei, amor, olha esse capítulo assim, 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 é aquilo que às vezes a gente passa, olha só que coisa interessante. Então, é muito bom, porque todos nós passamos por desgastes. É exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, tá certo? Primeira missão de hoje é nós encaminharmos, então, a nossa live para pelo menos 10 pessoas, tá? Você vai selecionar esse aviãozinho que tem aqui no lado no seu celular e vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas, para que elas possam participar conosco nesse momento de edificação, de fortalecimento da nossa fé e principalmente de estruturação das bases da nossa liderança. Porque não pense você que vida espiritual não tem a ver com treinamento para liderança, muito pelo contrário. A vida espiritual é a nossa grande base para uma liderança de sucesso. A vida espiritual são as bases nas quais é construído um ministério frutífero. Eu acredito muito nisso. Então, essas semanas, né, nós temos mais uma semana aí pela frente desse propósito. Não pense, poxa, mas a gente não está recebendo treinamento de células, discipulado, que é um Instagram para treinamento de líderes, mas é exatamente isso. A gente está tratando aqui as bases. Então, nós entendemos, assim como na nossa igreja local, o quanto que isso é importante para estruturar uma igreja. Eu creio que também vai fazer todo sentido para você, porque nós estamos falando o quê? De uma vida com Deus. Esse livro todo, ele trata sobre isso, né? São diversos capítulos, terminei aqui de enviar, são diversos capítulos, mas ele trata sobre isso. Ele traz essa reflexão de nós buscarmos a Deus a um nível ao qual nada mais importe senão a Deus. Nada ocupe o lugar de Deus, nada tem um lugar central no nosso coração. E isso nos leva para que lugar? Para um lugar de intimidade, para um lugar de mais oração, para um lugar nós estarmos mais próximos de Deus, mais alinhados, sintonizados com a vontade de Deus. E é exatamente isso que nós queremos derramar sobre a sua vida, aquilo que nós temos trazido para a nossa igreja local também. Inclusive, né, eu já mencionei que nós vamos fazer uma premiação, as células, vamos ter batismo agora dia 20/10, vamos compartilhar todos, né, os bastidores com você disso aqui no Instagram. Fique acompanhando os stories, o pastor Neto, ele que é o cara dos stories, então eu fico mais no feed, ele fica mais nos stories. E lá ele vai compartilhar todo o dia a dia da igreja, inclusive agora ele já está lá para a igreja, imagino que já esteja trabalhando, nós estamos numa fase de construção de batistério, do espaço quadrangular atrás da nossa igreja, justamente para fazer a festa das águas. E dia 20/10 nós vamos ter uma grande festa das águas, um grande batismo. E para cada célula que batizar nós queremos entregar um exemplar desse livro, até que nada mais importe. As nossas mensagens de discipulado na igreja local estão sendo inspiradas por esse livro. Gente, então aquilo que a gente está trazendo para você é aquilo que a gente está vivendo, tá? A gente não está criando algo para trazer para você. A gente vive e aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida nós queremos compartilhar com você, assim como nós também temos despejado sobre a nossa igreja local, tá certo? Você que está chegando agora, se você ainda não encaminhou essa live, faça o primeiro dever de casa, que é clicar nesse aviãozinho aqui no cantinho e encaminhar para pelo menos 10 pessoas, para que elas possam participar conosco. Mas independente disso, vou lhe dar 10 segundos para você fazer isso, que é rapidinho. Faça isso agora, por favor, e escreva aqui no chat, já encaminhei. Como eu já encaminhei, eu vou escrever aqui no chat, tá? Já encaminhei.
Tô aguardando você fazer isso, tá certo? Pra gente iniciar aqui 10 segundos para você fazer isso. Enquanto você tá fazendo, eu vou fazer os agradecimentos. Tem algumas pessoas que já estão por aqui conosco. José Gustavo, Francileide, Caroline Santos, Simone Medeiros. Simone Medeiros já nos cumprimenta, né? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, amém. Glória a Deus. A paz, irmã Simone. A Flor de Quiabo já está por aqui. Enfim, ó, já encaminhei aqui, agora eu tô aguardando você encaminhar e escrever no nosso chat. Já encaminhei, tá certo? Pra gente não demorar, pra gente ir direto ao ponto, não demorarmos, ser realmente uma live direta, objetiva, como eu expliquei, eu tô com os 3 aqui em casa, a Esté tava chorando muito, então, coração de mãe, você sabe, fica apertado, a gente quer estar próximo, e ao mesmo tempo a gente tem claro esse compromisso que é com o reino de Deus. Eu entendo que esse momento aqui nosso é algo que é pro reino. Como eu falei, aquilo que a gente vive na igreja local a gente traz pra você também, então você tá, de alguma forma, sendo alcançado por aquilo que nós temos vivido na nossa igreja local. Gente, o nosso tema de hoje, ele fez toda a diferença para mim, eu compartilhei com meu esposo, porque é algo que todos nós, eu creio que todo líder vive. O tema é voltando à fonte, você não vai entender o que a gente vai falar somente pelo tema, mas, desculpa, eu quero que você permaneça nessa live, porque eu tenho certeza que também vai fazer a diferença no seu ministério, porque tem muito a ver com desgaste ministerial, e eu sei que todo líder passa por isso. Eu tenho certeza que todo líder passa por isso. Gente, no livro, já estou iniciando, tá? Já está rolando aqui. No livro, algo muito interessante acontece. Ele inicia o livro contando a história de quando ele, né? Quem escreveu esse livro, para quem não sabe, é o pastor Luciano Subirá, que é uma pessoa que inspira muito o nosso ministério. E ele começa o livro dizendo que quando ele era jovem, né? Ele já está um pouco maduro hoje, quando ele era bem jovenzinho, com 20 e poucos anos de idade, ele já era pastor, já era ativamente envolvido no ministério, né? Ele tem assim um ministério muito voltado para milagres, para curas, para coisas sobrenaturais de Deus, e ele estava assim vivendo intensamente isso. Só que na igreja local dele havia uma regra, né, de que os pastores deveriam ter pelo menos 30 dias de folga. Gente, isso daqui não é ruim, isso aqui é bom. Mas quem é jovem não entende a importância do descanso, né? Eu acho que você também já passou por isso. Quanto mais maduro a gente vai ficando, mais a gente consegue valorizar o descanso. Eu quero dizer para você que o descanso é bíblico. Algumas pessoas, elas estão tão ativistas que elas não se permitem descansar. E o descanso faz parte. Porque, olha, inclusive na academia, quando você malha, o descanso, ele é importante para o crescimento muscular. Não é diferente da vida espiritual. Descanso não é desperdício de tempo. Você trabalhar intensamente, você ter momentos pontuais de descanso, fortalece o seu ministério, fortalece a sua vida espiritual, fortalece a sua vida familiar. Então, gente, não é desperdício, é investimento de tempo, tá? Só fazendo abrindo esse pequeno parêntese aqui, porque eu sei que algumas pessoas, elas desprezam e elas até colocam quase como se fosse uma espécie de relaxamento, sabe? Ah, porque o diabo não descansa, a gente também não pode descansar, gente, descanso é bíblico, tá? Claro, você não vai viver a sua vida descansadamente. Você vive a vida de intensidade, mas você tem momentos pontuais de descanso. Então, retomando essa história, ele foi obrigado pela igreja a ter 30 dias de férias. Então, ele decidiu fazer o quê? Bom, como eu vou ter 30 dias de férias, eu não quero me ausentar do ministério, eu vou marcar férias no litoral, que tinha um conhecido dele que era pastor lá, e vou aproveitar para de dia eu aproveito a praia, e de noite eu estou na igreja ministrando, fazendo campanhas, né, ministrando a palavra de Deus. E assim ele fez, foi ele e 2 amigos dele de ministério para fazer isso. E ele conta no livro, resumidamente, para nós não demorarmos tanto, mas me chamou muita atenção, de que enquanto ele estava, né, nessas férias, entre aspas, de manhã ele passava a manhã toda na praia, de 8 até o entardecer, voltava para casa daquele pastor que ele estava hospedado, tomava banho e se arrumava, ia de noite para a igreja para ministrar a palavra. Mas ele não estava tendo, como ele tinha anteriormente, aquele tempo de oração, aquele tempo de consagração, sabe, aquele devocional tão importante na nossa vida. Ele tinha esse hábito, mas como ele estava de férias, ele falou, bom, vou unir o útil ao agradável, aproveito de manhã e de noite eu ministro. E o que aconteceu lá para o 7º, 8º dia que ele estava nessa sequência, quando ele estava saindo da praia, ele sentiu uma sensação de morte, uma sensação de distanciamento de Deus. Ele começou a passar mal, como se ele sentisse uma grande dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ele sentia uma profunda tristeza, um distanciamento de Deus, ele ficou praticamente desacordado. E lá no livro ele conta que ele voltou para casa daquele pastor, mas sem condições alguma de ministrar à noite. O pastor ficou, inclusive, meu Deus, e agora quem vai ministrar? Ele falou, não tem condições, eu estou aqui desabando. E a reflexão que ele traz nesse momento é que ele ficou assim tão... um cansaço, sabe? Um cansaço, não um cansaço somente físico, ele sentia no corpo, mas ele sentia no espírito um distanciamento de Deus, um cansaço, uma fadiga, uma falta de fé, uma sensação de morte.
E eu achei muito interessante ele falar tudo isso, por quê? Porque às vezes é exatamente isso que a gente sente também na nossa caminhada ministerial. Depois de picos de entrega, quando a gente está ali envolvido ativamente, se entregando, ganhando almas, às vezes depois de um culto de domingo, não sei quantos já sentiram isso, a gente sente muito isso, que é aquele dia, né, o culto evangelístico, um culto em que pessoas são salvas, são alcançadas, são libertas. Parece que quando termina aquele momento de grande mover espiritual, a gente sente uma fadiga, um cansaço, que não é só espiritual, mas que inclusive toca o nosso corpo físico. Inclusive segunda é um dos dias que a gente acorda, geralmente segunda nosso filho às vezes nem vai para o colégio, que é um dia que a gente acorda assim, cansado. Porque domingo foi um dia de intensidade, então segunda a gente está assim, sabe, moído, parece que a gente fez força física. Eu não sei, gente, se alguém já experimentou isso, tá? Se alguém já experimentou, por favor, diga aí, olha, eu já vivi isso. Intensidades e às vezes aquele cansaço espiritual e físico, que é tão forte que inclusive toca o nosso físico, às vezes vem acompanhado de uma tristeza, de distanciamento, de uma, sabe, de um momento assim de crise. Isso acontece muito. Isso acontecia muito conosco, às vezes ainda acontece, momentos assim de entrega, né? E depois aqueles momentos de desgastes espirituais. E eu sempre ficava refletindo, poxa, por que isso acontece? E quando eu li esse livro, eu consegui compreender aquilo que a gente já vive na prática. E que muitos líderes vivem na prática também. Por isso que para mim fez todo sentido. Gente, encerrando essa história aqui dele, só pra gente entender melhor o que aconteceu. Ele ficou assim praticamente desacordado, desmaiado, e os amigos dele ficaram orando. Horas e horas orando por ele ali, intercedendo. E depois desse período longo de oração, ele sentiu uma espécie de renovo espiritual. Como se um bálsamo, um mel tivesse sido despejado sobre a vida dele. E ele sentiu aquele ânimo de novo, aquela fé, aquela vontade de servir a Deus, aquela, sabe, intensidade. E, inclusive, ele quis logo voltar para a igreja para fazer a ministração, mas o Espírito Santo disse ao coração dele o seguinte: fique, não vá, e observe o porquê te aconteceu isso. E ele começou a buscar em Deus o porquê que ele tinha passado por essa situação que eu narrei para você. De frieza, de distanciamento, de cansaço. Por que ele tinha passado por isso? E aí, quando ele passou por tudo isso daqui, gente, ele entendeu algo. E é exatamente isso que a gente quer compartilhar com você hoje. Por isso que o nosso tema é Voltando à Fonte. Tá? Tem tempo de você convidar outras pessoas para participar, porque eu sei que isso vai fazer muita diferença no ministério, nos nossos ministérios, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Que não existe super-herói, que nós não somos super-heróis espirituais. Ou seja, todos nós temos limites, todos nós. Temos limites principalmente após, quando nós passamos, nós cansamos, nós nos sobrecarregamos, nós às vezes ficamos abalados espiritualmente, porque há uma entrega. E isso daqui nos faz entender que todos nós passamos por momentos de desgastes, principalmente após ministrações sobre pessoas. Quantos já passaram por isso aí? Eu quero só saber se é só a gente que passa isso. Você já passou? Momentos que você ora por alguém, momentos que você se levanta como intercessor sobre a vida de alguém, que você está ativamente envolvido na obra, às vezes um culto evangelístico, uma programação que vai causar um impacto espiritual na vida das pessoas, e depois você sente aquele peso, aquela dificuldade, sabe? Às vezes até uma tristeza. Alguém já sentiu isso? Quero ouvir. Gente, se alguém já sentiu isso, por favor, escreva aqui, tá? Amém, não amém, eu quero saber. Porque eu quero entender se isso também vai fazer sentido para você, tá certo? Escreva aqui. Então, isso daqui aconteceu com ele. E sabe quem que me lembrou muito? A gente já vai entender por que isso acontece. Fique aí que a gente já vai entender. Quem que me lembrou muito? Elias. Elias passa por uma fase assim maravilhosa no ministério dele. Que fase é essa? Quando ele chama assim o ápice do ministério de Elias, do sobrenatural de Deus. Ele chama os profetas de Baal e desafia eles. Quem lembra dessa história? Desafia, olha, vamos saber quem é que é Deus aqui, se Deus é Deus ou se Baal. E aí ele desafia aquele... Gente, não acredito que o pessoal está quase descarregando. Tá. Mas enfim, vai dar tudo certo. Então, já pensou que é isso? Ele desafia. E quando ele faz isso, ele apresenta ali para o povo a verdadeira revelação de quem é Deus. O fogo desce do céu, consome aquele holocausto, as pessoas se prostram e falam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, todos os profetas de Baal são mortos. Então, após esse ápice, essa luta espiritual que Elias passou, porque sim, foi uma batalha espiritual imensa, Elias, você vê que logo depois ele é ameaçado por Jezabel e ele foge. E ele vai se esconder numa caverna, ele passa um momento de grande depressão, ao ponto de desejar a própria morte, falar, Senhor, eu não aguento mais. Me leva, Senhor, que é melhor. Já pensou o que é isso? Isso aqui mostra para nós justamente esses momentos de desgastes espirituais que nós temos após uma grande entrega, após uma batalha espiritual pela vida de alguém, envolvimento ali na obra de Deus e pessoas vão ser alcançadas, tá certo?
Olha, alguns já colocaram ali amém. Legal, quero saber se já aconteceu com vocês, tá? Então, Elias passa por esse momento de depressão. Gente, isso também acontece com a gente. Isso também acontece. Quando a gente passa momentos de entrega, momentos de, assim, de envolvimento mesmo espiritual pela vida de pessoas, de intercessão, de cultos evangelísticos, a gente passa às vezes por momentos de desgastes. E a gente precisa entender por que que isso acontece. É exatamente isso que fez toda a diferença para mim. Por que que isso acontece? Né? Pergunte para você mesmo por que que isso acontece. Porque a resposta é que fez todo sentido para mim, que existem dois níveis de unção, dois tipos de unção. Uma unção que é interna e uma unção que é externa. Gente, se você está fazendo alguma coisa nesse momento, pare e preste atenção. Porque se você passa desgaste espiritual, se você passa lutas nesse sentido, isso com certeza vai fazer sentido para você também. Existem dois níveis de unção, a interna e a externa. A unção externa, qual é? É aquela que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, de fora para dentro. É aquela que o Espírito Santo é derramado sobre nós e isso geralmente nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Sabe quando você vai pregar e às vezes você nem estudou muito bem, você nem se preparou muito bem, você vai, Senhor, me ajuda, misericórdia, vou ter que ministrar libertação, vou ter que ministrar cura, e você sente uma capacitação que vem dos céus sobre você? Essa é a unção externa, é algo que vem de Deus para você, de fora para dentro, e através de você, você é um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas. Muitas pessoas só experimentam essa unção, mas não existe somente essa unção. Existe também a unção interna. A unção interna é diferente, é aquela na qual nós voltamos à fonte. Por isso que o nosso tema é voltando à fonte agora, que vai ser o pulo do gato para você entender aqui, que é o X da questão. A unção interna é aquela que vem de dentro para fora. É aquela quando você se recolhe no lugar de oração, é quando você reabastece as suas forças na presença de Deus, quando você tira tempo na presença de Deus, isso é um renovo, é um bálsamo que vem sobre você, de dentro para fora. Essa unção aqui, ela te renova espiritualmente. Por que que muitas pessoas estão desgastadas ministerialmente? Porque elas não estão experimentando essa unção interna, de voltar à fonte, de tempo de oração, de tempo de renovo espiritual com Deus. Elas vivem o ministério somente recebendo essa unção, essa capacitação de fora para dentro, que vem pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas elas não estão cultivando o seu lugar secreto. Elas chegam ali, né, de peito aberto, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar, e elas vão fazer a obra de Deus, como esse exemplo desse pastor que eu dei para você. De dia ele ia pra praia, ele brincava, ele se divertia, não tem nada errado de você aproveitar, de você ter esse momento de férias, de lazer, mas se ele queria ser um canal de bênção, ele não pode somente buscar essa unção de fora para dentro, somente ir para o culto à noite e ministrar cura e libertação, porque isso vai acontecer, mas vai gerar um desgaste espiritual que se ele não voltar para a fonte, se ele não tiver um tempo de oração, ele vai sucumbir diante desse desgaste. E é isso que nós líderes experimentamos muitas vezes. Amém? Tá fazendo sentido para você isso? É isso que nós experimentamos. A gente passa a nossa vida, né, corrida, trabalha, filho e um monte de coisa, e à noite a gente vai para a igreja, a gente ministra sobre as pessoas, e a gente ora, e a gente não percebe que isso gera um desgaste espiritual que só é renovado quando você e eu voltamos à fonte. Quando você e eu buscamos uma unção interna, quando você e eu nos prostramos diante de Deus e oramos e buscamos ao Senhor e vem aquele renovo espiritual. Sabe aquele bálsamo de Deus que vem sobre a nossa vida quando nós oramos? Ele é necessário, porque é Ele que nos renova. Quando nós não vivemos isso, nós vamos viver um desgaste ministerial e espiritual e físico. Porque esse desgaste ele é tão intenso que ele ataca até o nosso físico. Às vezes a gente fica depressivo, fica cansado, fica entristecido, fica mal-humorado, fica desacreditado das pessoas, da vida, do ministério. E aí, querida, que muitos ministérios sucumbem. Porque as pessoas estão jorrando sobre a vida de outros, mas não estão buscando renovo espiritual. Não estão voltando à fonte que é Deus. Lembra que a gente falou numa outra live? Não estão indo para o manancial que é o Senhor. Quantos estão entendendo aí, gente? É ou não é verdade isso? Isso não acontece com você? Isso acontece com a gente. Inclusive, no dia um dia anterior que eu li isso daqui, a gente experimentou o meu esposo experimentou um grande desgaste espiritual, porque não pense você que é só você que experimenta. A gente está aqui, né, todo feliz fazendo a live, mas você não sabe os bastidores, não sabe das lutas. Assim como você tem lutas, nós temos também. E eu lembro que foi um dia assim de um culto poderoso, um culto grandioso. Mas a gente está na luta lá na igreja, na construção, né? E às vezes todas as igrejas têm as suas lutas, tem pessoas que são generosas, tem pessoas que às vezes não cooperam, só depende de, às vezes, poucas pessoas na liderança são aquelas que realmente estão dispostas a lutar, né, a vestir a camisa do reino, e isso desgasta qualquer pastor.
Então, depois de um culto poderoso, a gente está percebendo os crescimentos nos cultos de domingo, né, que é o nosso principal culto evangelístico, e isso vai alegrando o nosso coração, mas isso também gera um peso espiritual. E eu lembro que num dos domingos que nós estávamos voltando, assim, eu senti meu esposo extremamente desgastado espiritualmente. Sem força para orar, sem força, sabe, até desacreditado. Poxa, gente, estamos precisando de ajuda, a gente não tem ajuda e tal. E ali ele desabafando, eu falei, amor, aí eu contei para eles que eu estou contando para você. Existem 2 tipos de unção, a interna e a externa. Eu fui falando para ele. Eu aprendi tal. E esse desgaste é porque às vezes a gente está usando muito a nossa força, né? A nossa vida, a gente vai lá e entrega, e isso é maravilhoso, mas querido, isso não é tudo. Existe um tempo de recolhermos na presença do Senhor, de nos reservarmos para Deus. Existe um tempo de eu estar ali ativamente fazendo, mas eu preciso reabastecer as minhas energias. E onde eu reabasteço as minhas energias é aos pés do Senhor. Não adianta eu querer ministrar sobre as pessoas se eu não estou buscando renovo sobre a minha vida, porque eu vou sucumbir. Eu não vou conseguir. Sabe por quê, gente? Porque as armas são espirituais. A gente não está lidando com coisas naturais, nós estamos lidando com coisas espirituais pesadíssimas. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, quando você ministra cura sobre alguém, você acha que o inferno não vai se levantar contra a sua vida? Você acha que o inferno não vai jogar dardos inflamados sobre a sua família, sobre a sua casa? Vai. Eu lembro que eu tive um sonho, que inclusive esse sonho me despertou a orar mais pelos meus filhos. Nós estamos vivendo esse processo de crescimento, implantando as casas de paz. Pessoas que eu nunca imaginei aceitarem Jesus estão aceitando Jesus, glória a Deus. Pessoas que nunca imaginei tomar a decisão de batismo, tomaram a decisão de batismo. Então, assim, Deus está fazendo algo incrível, algo sobrenatural. A nossa igreja fica ali no Jurunas, a nossa igreja fica ali na Caripunas. Às vezes um local de muita resistência espiritual. Pessoas, né, a igreja... Quantas vezes nós vimos a igreja vazia? Muitas vezes, e a rua lotada, de gente com o som ligado, bebendo, né? Tudo acontecendo, mas a igreja ali, as pessoas não iam até a igreja. E hoje a gente está vendo algo diferente acontecendo, as pessoas estão indo, estão sendo atraídas pela presença de Deus. E elas estão buscando, elas estão sendo quebrantadas por Deus. Isso é maravilhoso. Só que, o que nós observamos? Eu tive um sonho, nesse período, né, que a gente está vivendo esse crescimento, eu tive um sonho de que eu via, assim, fezes, sabe? Como se fosse de animais, de pessoas, não sei. E eu pegava uma sacola no meu sonho e eu juntava aquilo, tinha moscas em cima, umas moscas estranhas, como se fossem bichos agressivos. E eu juntava aquilo, amarrava e jogava fora. E quando eu via de novo via aquele monte de fezes, eu pegava de novo uma sacola, amarrava, igual como você leva um cachorrinho para passear, que você pega e recolhe, assim eu fazia. Eu recolhia e jogava aquilo fora. E quando eu via aquelas moscas, ficavam irritadas com isso, e elas jogavam como se fossem umas setas no meu braço, como se fossem uns ferrões. E aqueles ferrões que batiam no meu braço doíam muito. E quando eu via aquelas moscas se dirigiam para a direção dos meus filhos que estavam brincando no chão, e elas começavam a jogar aqueles ferrões em cima dos meus filhos, e eu corria para cima para tentar protegê-los. E eles dali gritando de dor, e eu acordei. E quando eu acordei, eu entendi que nós estávamos mexendo no ninho do diabo. Nós, quando estamos avançando como igreja, quando estamos ganhando almas, o diabo fica extremamente incomodado com isso. Sabe por quê? Porque ele perde território. É como se a gente estivesse recolhendo aquela imundície espiritual que está ali, aquela sujeira, aquela podridão do inimigo que está naquele ambiente, você está destruindo aquilo. Ele não fica satisfeito. E no meu sonho eu via aqueles dardos sendo lançados sobre a minha vida e sobre os meus filhos. E desde aquele dia, eu já tinha o hábito de orar para eles, mas estava um pouco até descansada sobre isso, né? Não orava todas as noites, peguei, deixei um óleo ungido aqui no quarto deles, e todas as noites unjo os meus filhos, oro e profetizo sobre a vida deles. Porque eu sei que o ataque do inimigo, é isso que ele quer. Ele quer nos desgastar espiritualmente. Gente, quantos estão entendendo aí? Tá certo? Você está entendendo? Eu vou só ler os comentários pra gente prosseguir aqui. Mas eu quero que você entenda a essência disso, porque fez muito sentido para mim, porque a gente vive desgaste no nosso ministério. E eu sei que você vive também. E quando eu vi isso daqui, eu entendi o que eu precisava. E hoje eu resumo para você, eu anotei um monte de coisa que eu nem li, mas eu resumo dizendo para você que nós precisamos voltar para a fonte. Que nós precisamos dessa unção interna, que vem de dentro para fora. Sabe que unção é essa? É quando você se achega em oração a Deus. É quando você busca renovo espiritual, que vem de dentro para fora. Tem um texto que eu gosto muito, acho que eu anotei aqui. João capítulo 7, versículo 37. Olha só, Jesus disse assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ou seja, virão de dentro
para fora. Correrão de dentro dessas pessoas para fora. Você sabe que rios de águas vivas são esses? É o Espírito Santo. Você sabe quando isso acontece? Quando nós voltamos à fonte, quando nós voltamos a esse lugar de intimidade com Deus. É quando nós reservamos dentro do nosso tempo corrido, como ele é, tempo de oração, tempo de comunhão, de revestimento, de poder, porque é só assim que nós vamos conseguir prosseguir ministerialmente na nossa liderança. É por isso que eu digo, isso aqui não é um treinamento de célula, isso aqui não é um treinamento de discipulado que nós vamos ter mais à frente, mas isso daqui trata das bases. Não adianta a gente buscar estratégia se a nossa base não estiver bem alicerçada. E a nossa base é voltarmos para os princípios de oração, de leitura da palavra, de devocional com Deus, de intimidade com Deus. É isso que nós precisamos fazer como líderes. É para esse lugar que eu e você precisamos voltar. Porque é aí que você vai encontrar renovo, não é talvez num passeio, não é, né? Você pode fazer muitas coisas para ser renovado, mas renovo verdadeiro você encontra aos pés do Senhor. No seu tempo de oração, voltando à fonte, buscando essa unção de dentro para fora. Você entendeu? É isso que nós precisamos buscar. Eu vou só aqui pausar aqui rapidinho, que eu quero ler alguns comentários, a gente já vai voltar, tá certo? Mas eu quero ler alguns comentários aqui, eu espero que eu não perca, porque às vezes eu vou clicar e quando eu ver, aí eu perco tudo aqui. Calma lá, que eu vou voltar aqui. O José Gustavo disse, amém, é verdade, temos que ter esse momento com a fonte sempre. A Jandaira aqui, Teixeira Paixão, disse bom dia, paz. Seja bem-vinda, Jandaira. A Alaine disse assim, temos que procurar mais a Deus através da palavra, pois só assim podemos nos capacitar para podermos cuidar de outras pessoas. É exatamente isso. Senão, gente, os antigos já diziam, de onde se tira e não se põe, uma hora acaba. Não é assim? É exatamente isso que pessoas estão vendo no seu ministério. Elas só querem discipular, cuidar, orar, interceder, mas elas não cuidam de si mesmas. Elas não buscam renovo nessa fonte. Aí o que acontece? Elas sucumbem, porque o diabo não está com brincadeira. Ele vai atacar, ele vai minar. E se você não estiver bem alicerçado no Senhor, na sua vida de oração, então vai ficar muito difícil. Dificilmente você vai conseguir prevalecer. E aí o que acontece? Frieza espiritual, tristeza, abandono do ministério. É isso que nós temos visto acontecer. O Reinaldo e Antônia disse assim, nós que fazemos, a gente não pode tirar um dia de lazer com nossos filhos, temos que viver direto para fazer dentro da igreja, porque as pessoas não querem fazer. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que ela quer dizer assim, olha, nós não temos uma equipe, imagino que seja isso, né? A gente não consegue nem ter lazer porque não tem pessoas para ajudar aqui na igreja. Isso é muito complicado, sabe? Reinaldo e Antônia, eu não sei quem está falando, se é o Reinaldo ou se é a Antônia, enfim. É muito complicado, irmãos, porque nós precisamos sim ter um dia de descanso, né? Na nossa igreja nós temos um dia semanal que não importa o que aconteça, claro que tem raríssimas exceções que nós vamos quebrar isso, mas em regra é o dia que nós intitulamos Dia da Família. Para quê? Para que a gente possa ter um tempo com a nossa família. Porque senão, gente, a gente vai derramar sobre a vida dos outros, a gente não consegue derramar sobre a vida dos nossos, isso é incoerente. Eu vou cuidar dos filhos dos outros e não vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do marido, das esposas dos outros e não vou cuidar do meu marido. Como isso? E aí eu vou perder minha família como? Não pode. Então tem esse dia na semana que é preservado. A nossa igreja é quinta-feira. Quinta-feira é o dia que nós tiramos para ter um tempo de comunhão. Ontem foi quinta-feira, nós tivemos. Veio para cá para casa minha sogra, o meu sogro, o meu pai, o meu irmão, a minha cunhada, o meu sobrinho, as crianças. Então a gente teve um momento nosso. Que coisa gostosa, que coisa prazerosa. Lanchamos juntos, conversamos, assistimos novela, o Reis que passa sobre a história de Davi. Foi maravilhoso, isso é importante ter. Aí na outra semana pode ser um momento meu e do meu esposo, na outra semana a gente vai para a orla com as crianças. É assim, tem que ter um momento com a nossa família de lazer, mas também nós precisamos dentro da nossa agenda diariamente ter um momento de intimidade nosso com Deus. Isso também é renovo, isso principalmente, na verdade, é o verdadeiro renovo, tá certo? Só para eu responder aqui esse comentário, né, dar essa direção. O Zé Gustavo disse assim, é forte, esse sonho foi a revelação de Deus para sua vida. Sim, eu creio, porque às vezes a gente está ali, né, patetando ministerialmente, está assim, sabe, tudo assim, desconexo da realidade espiritual, e o diabo está olhando os nossos filhos, olhando o nosso casamento. Você acha que o diabo não está olhando a nossa família? E sabe o que mais ele quer destruir? A sua família, a minha família, é isso que ele quer destruir. Porque quando ele desestabiliza uma família, ele está desconstituindo a base do reino de Deus. A base do reino de Deus são as famílias. A base do reino, o seu primeiro rebanho é a sua família. É exatamente isso que o diabo quer destruir. A Tânia disse assim, é verdade. Reinaldo disse, é por isso que eu estou lhe perguntando, nós fazemos parte da liderança, a gente faz direto e a gente não pode tirar um dia para sair, não, Reinaldo e Antônia. Precisa, é necessário. Gente, a gente sucumbe desse jeito, você é um ser espiritual, mas você é um ser natural também. Olha, gente, isso assim, eu fico assustada com isso, porque eu sei que a gente já viveu também. Uma época que a gente era de segunda a segunda, isso desgasta.
Nós precisamos ter tempo com a nossa igreja local, tempo com a nossa família. A prioridade sempre vai ser o reino de Deus, sem dúvida alguma. Mas blinde pelo menos um dia, Reinaldo e Antônia, na sua semana. Para que você possa, claro, não é debaixo de desobediência. Conversa, pastor. Segunda-feira vai ser o momento que nós vamos tirar para a nossa família. Segunda-feira nós não vamos estar aqui e tal. Converse com a sua liderança. Nem que seja um dia. Blinde esse dia para a sua família. Para que você esteja, sabe, com a sua casa, com a sua família. Isso vai renovar as suas forças, até para você voltar no dia seguinte com mais empenho, com mais força. É importante. Gente, isso é importante. Isso é importante. Aí, Reinaldo, só concluindo aqui, a gente não pode tirar um dia para sair com a nossa família, com os nossos filhos, porque as pessoas que... Eu acho que as pessoas acho que imagina a liderança, não tem pessoas que... como se fosse, sabe, tipo numa escala que rendem, uma rendendo a outra. Por exemplo, eu não estou, mas o fulano está me cobrindo. Acho que é isso, né? É importante ter. É muito importante ter. Isso desde o pastor, qualquer líder. Gente, é necessário, tá? Observe os pastores de igrejas que são referências para vocês. Por exemplo, pastor da igreja, para mim é uma referência, pastor Ebi Uber, da Paz Church. Você vê muitas vezes ele falando sobre isso. Por quê? Porque ele já experimentou o que era não ter nenhum tempo para sua família. Ele sabe o quanto isso é prejuízo para o ministério dele. Quando ele entende que a casa dele também é o ministério dele. Observe o pastor Orival aqui em Belém do Pará. Se ele não tem um dia para ele cuidar da sua família, gente, é ser humano, não tem como. É necessário, faz parte, é princípio bíblico, para começar. Descanso é princípio bíblico, né? Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. Deus cansa? Deus precisa descansar? Óbvio que não. Deus não cansa. Deus não dorme, né? Deus não faz nada disso. Mas por que ele fez isso? Para nos dar o exemplo de que nós precisamos ter um tempo de renovo, que nós precisamos ter um tempo de descanso. Então ele fez isso para nos mostrar. Não é porque ele cansou. Ele não cansou, ele não cansa nunca. Mas nós cansamos. Você entende? Isso é princípio bíblico. Aí, o Reinaldo... a Antônia que está falando. Obrigada. Agora eu já sei quem me direcionar. Então a Jandária disse que é verdade. O José Gustavo disse para quem é casado também ter que ter esse momento a sós com Deus. Ou em oração a dois. Já substitui essa oração com Deus? Eu não entendi bem, José Gustavo. Eu acho que você está perguntando o seguinte. Será que ter o meu tempo a sós, orando junto com a minha esposa, substitui meu tempo a sós com Deus? Eu particularmente entendo que não, tá? Mas isso daqui é a minha opinião. Eu entendo que é muito bom você orar, por exemplo, com a sua família, um culto doméstico, com seu esposo, com seus filhos. Isso aqui é um momento de oração da família. É uma espécie de culto doméstico, é maravilhoso, faça isso. É muito bom, a gente está tentando implantar isso na nossa casa, os meninos são muito crianças ainda, mas a gente está tentando implantar essa cultura de culto doméstico aqui. É muito bom, mas o seu tempo a sós com Deus, no meu ponto de vista, ele é insubstituível. Nós temos 3 níveis de oração. A oração individual, a oração coletiva e a oração em espírito. A oração em espírito é aquela que em todo tempo você está orando. Na rua, quando você trabalha, ouvindo louvor, você está orando sempre. Isso aqui é necessário. Os 3 são necessários, entenda? A oração coletiva, quando você ora com a sua igreja, isso é tão importante, é tão bom. Quando você ora com a sua família, com a sua esposa, essa aqui é uma oração coletiva, não é individual. Ela é necessária também. E nós temos a oração individual, que é aquela que Jesus fala, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, o seu pai que te vê em secreto te recompensará também. Então, entenda que uma não substitui a outra. Então, minha resposta para você é essa. Tenha a sua oração a sós, o seu TSD, tempo a sós com Deus. Tenha a sua oração coletiva, ore com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja. E seja uma pessoa que exercita orar em espírito, que ora o tempo todo. Você está andando, está trabalhando, está o tempo todo em oração. Olha, 3 níveis de oração que precisam fazer parte da nossa vida. Amém? Todos compreenderam aí? Certo? Vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Gente, quem quiser falar alguma coisa, tá? Perguntar, fique à vontade. Tô respondendo aqui. Oi, Jesus, perdi os comentários. Fui mexer aqui, perdi, tá? Se alguém comentou alguma coisa... Ai, Jesus, perdi aqui. A Jandaira disse assim, oro todos os dias para os meus filhos. Ótimo, Jandaira, maravilha. Se você tem um óleo ungido, unja seus filhos. E outra coisa, profetize sobre eles. Eu aprendi algo essa semana, lendo também um livro que eu tô lendo, ai meu Deus, Como Criar Filhos com Coração em Chamas. Muito bom livro. E lá ela fala que 50%, a gente aprende que nós não podemos amaldiçoar nossos filhos, é 50%. Eu não posso dizer, né, coisas ruins a respeito dos meus filhos, que eu estou amaldiçoando, mas eu esqueço de aplicar os outros 50%, que é profetizar coisas boas sobre eles. Então eu aprendi isso, eu falei assim, maravilha, é verdade. Eu não vou falar, olha, tu não presta, olha, tu não sei o quê. Eu não vou falar isso, eu já tenho esse exercício.
Mas é engraçado que a gente pouco usa a outra parte, que é usar a boca para bênção. Para falar assim, você vai ser profeta das nações. Ontem, inclusive, quando eu vim aqui no quarto dos meus filhos, que eu vim orar sobre eles, eu comecei a profetizar sobre eles. Vocês vão ser instrumento de Deus. Vocês vão trazer muita alegria ao coração de Deus. Profetiza, não somente ora sobre os seus filhos, Jandaira, profetiza sobre a vida deles. Não somente retém palavras de maldição que você não vai lançar, mas também usa a sua boca para profetizar bênção sobre a vida deles. Eu tenho exercitado isso sobre os meus filhos. E é muito importante. Amém, gente? Tá certo? Vamos lá. Eu não sei se eu perdi uns comentários aqui. Paciência, acontece. Mas agora eu quero encerrar essa live. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu quero só encerrar aqui, gente, dizendo para você que existem muitos exemplos que podem, na Bíblia, nos mostrar que nós precisamos voltar à fonte. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Mas entenda uma coisa, se você fosse cortar árvore, já viu o exemplo do cara que vai cortar árvore? O que ele faz? Ele amola o machado, existia uma competição. Pegou o machado como estava e começou a cortar as árvores, e ele tinha que cortar o maior número de árvores, ele começou ali fazendo muita força e foi cortando, e o outro gastou metade do tempo só amolando o machado dele. Só que quando ele foi cortar, querido, foi num golpe só. E assim ele conseguiu vencer aquela competição, porque ele entendeu a importância de amolar o machado. Tirar o nosso tempo de oração não é desperdício de tempo, pelo contrário, é economia de tempo, porque você está amolando o seu machado. Você entendeu? Você está amolando o seu machado. Parece que a gente está gastando tempo aqui, 1 hora de oração, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. É isso que o diabo quer incutir na nossa mente. Aí o que acontece quando você vai fazer, ó, certeiro. Deus abre as portas, Deus vai quebrando todos os impedimentos. Por quê? Porque você está com o seu machado amolado. Você impõe as mãos sobre alguém, aquela pessoa é tocada pelo Espírito Santo porque você está com o seu machado amolado. Então, nós publicamos uma frase aqui no nosso Instagram, depois procure lá, que diz assim, é do George Miller, que é um dos heróis da fé, eu amo a história dele. A gente comenta sobre ele aqui. Ele disse assim, um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar 1 em oração do que 5 horas sem orar. Olha que coisa forte. Então, quando nós vemos tantos homens de Deus que fizeram a diferença, observe algo em comum na vida de todos eles. Todos eles tinham tempo de oração. Não era assim um tempinho de oração. Não era assim uma oração, sabe, de detalhes. Acordei, obrigado, Senhor. Ou antes de dormir, Senhor, obrigado pelo dia. Não era esse tipo de oração. Você vê profundidade de oração neles. Gente, pega qualquer um de Deus que você quiser pegar, pessoas de Deus. Você fala assim, esse cara aqui é de Deus, essa mulher aqui é de Deus. Vai ver a história dessa pessoa, vê quanto tempo essa pessoa gastar em oração. Eu estou te provando por A mais B que é necessário. E se eu for para a Bíblia, muito mais ainda. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Inclusive, eu esqueci de encaminhar ontem o PDF do nosso resumo de ontem. Hoje eu vou encaminhar no nosso grupo do WhatsApp o resumo de ontem e de hoje, tá? Esses versículos vão estar todos lá para você. Se você não está no grupo, clique no link da bio que ele vai te direcionar para o nosso grupo. Gente, olha só. Atos capítulo 6, versículo 2, olha só o que acontece. Os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, estamos encerrando, tá? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que aconteceu aqui? Algumas viúvas estavam sendo esquecidas na hora de partilhar, distribuir as arrecadações da igreja, de alimentos, de ajudas. Por que elas estavam sendo esquecidas? Porque a igreja começou a crescer muito. E aí os discípulos faziam isso, os apóstolos faziam isso, só que, gente, eles se dedicavam à oração e à palavra, é o que eles disseram aqui. E eles acabaram esquecendo, porque não dá para fazer tudo, não é verdade? Aí as viúvas começaram a reclamar, estão esquecendo da gente. E começaram a reclamar. O que eles fizeram? Vamos separar pessoas para cuidar desse importante negócio. Aquilo era importante? Era. Só que olha o que eles falaram aqui, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. O que eles falaram, gente, não tem como a gente gastar tempo servindo as mesas, eu vou separar equipes para fazer isso, porque eu preciso, como pastor, como líder, me dedicar mais à oração e à palavra. Então, gente, isso é base, isso é princípio, isso está na Bíblia, tá? Atos 6, 2, 4, depois leia lá. Por fim, gente, para encerrar, Jesus é nosso maior exemplo. Tem tanto versículo na Bíblia mostrando Jesus se separando para orar. Inclusive, Jesus fala assim, tudo que eu faço é o Pai que me diz, por isso que eu faço. Ou seja, a conexão tão profunda de Jesus é uma conexão de oração, gente, é uma conexão de oração permanente. Jesus nos deu o exemplo de oração. Existem muitos versículos na Bíblia que mostram que Jesus, mesmo atarefado, Jesus era tão atarefado que às vezes ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para descansar. Mesmo assim, ele separava tempo para orar. Ele separava tempo sozinho, tá? Ele orava com seus discípulos, sim, mas a Bíblia nos fala, valoriza, enfatiza que Jesus se separava para orar. Então era tempo a sós que ele tirava com Deus.
E não era 1 minuto, 5, eram horas, eram madrugadas, eram amanheceres, eram tempos verdadeiros ali, alicerçados no Senhor. É ou não é importante? É claro que é importante. É claro, Jesus é nosso modelo. Tanto que, quando os discípulos vão falar para ele assim, Senhor, você vê algum momento os discípulos falando assim, Senhor, nos ensina a curar? Senhor, nos ensina a expulsar demônio? Você vê os discípulos falando isso? Não. O que eles falam para o mestre? Mestre, nos ensina a orar. Por que eles perguntam? Por que eles pedem isso ao mestre? Porque era o exemplo que eles viam. Eles viam que a grande fonte de poder que havia na vida dele vinha da vida de oração. Então eles entendem que o mais importante era a oração, que através daquela intimidade eles iam aprender a curar, eles iam aprender a expulsar demônios, eles iam desenvolver um ministério mais frutífero. Você entendeu? Por isso que eles pedem, mestre, nos ensina a orar. Porque esse era o referencial que eles tinham através de Jesus. Gente, eu tenho fé que vai chegar um tempo que a nossa vida de oração, estou encerrando, tá? Que a nossa vida de oração, nós vamos investir tanto nisso, que ela vai ser tão prazerosa, que vai ser o melhor momento do nosso dia. Talvez hoje você esteja pensando assim, poxa, pastora, mas eu não tenho às vezes tanto prazer em orar. É uma luta, é verdade, é normal, é natural, é a carne contra o espírito. Mas se todos os dias você plantar, todos os dias você cultivar um tempo de oração, você ter intimidade com Deus, eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai ser o momento mais prazeroso do teu dia, que vai ser um momento de refúgio, de refrigério. Basta que você não desista pelo meio do caminho. Basta que você coloque em prática o que a gente está falando aqui, tá certo? Todos receberam, todos pegaram essa visão. O problema é que nós colocamos a oração por último na nossa agenda, não dá certo. Finalizar com o último exemplo, dízimo. Dízimo, gente, é primícia. Sabe por quê? Porque quem deixa para retirar, para recolher o dízimo por último, não vai recolher. Sabe por quê? Porque não vai sobrar. Quando você recebe o seu salário, você... vou pagar a energia, não sei quem, não sei o que, não sei o que, o fulano que me deve. E se sobrar eu separo o dízimo, você não vai separar o dízimo. Porque o dízimo é primícia. É a primeira parte. Você recebeu o salário, é a primeira coisa que você retira. Você protegeu. Agora, o que sobrar aqui, você vai arcar com seus compromissos. Assim, alguém consegue separar o seu dízimo. A mesma coisa a oração. Quem deixa para orar como o último momento do seu dia, não ora. Quem fala assim, não, vou fazer isso, vou trabalhar, vou cozinhar, vou levar o menino para o colégio, vou para academia. Aí, se sobrar tempo, eu oro. Eu já adianto para você, você não vai orar. Porque oração é primícia. Inicie o seu dia com oração. Inicie suas manhãs de oração. Não dá tempo, acorda mais cedo. Não dá tempo, acorda de madrugada. Inicie a sua vida apresentando para Deus. Não é com a oração, sabe? Assim, só obrigado, Senhor. Não, mas tire um tempo gostoso na presença de Deus. Tire um tempo de oração. Vou encerrar dando só um testemunho. Disse que ia ser rápido, a nossa live já está até demorando. Meu esposo hoje, a gente estava passando uma grande, assim... Meu esposo, ele é um apaixonado pela obra de Deus. Eu louvo a Deus pelo marido que Deus me deu. Porque ele é tão apaixonado que às vezes até me irrita. Sabia disso? Às vezes ele tá ali tão envolto, tão entregue, que eu fico assim, meu Deus, cadê meu esposo daqui de casa? Né? Mas eu entendo. Eu sei que é o amor que ele tem ali pelo reino de Deus. Então, por isso que inclusive eu tô mais aqui com você do que ele. Ele tá mais nas histórias, que ele tá registrando o dia a dia da igreja. Ele é extremamente envolvido. E a gente está ali naquele momento de construção e agora chegamos no momento que acabaram os recursos. Não tem mais recursos. Não tem mais no caixa da igreja, foi gastado tudo. Não tem nosso para investir, porque também já foi tudo. E já secou as contribuições que as pessoas deram. Então chegou um momento que ele falou assim, meu Deus, como que eu vou avançar aqui nessa construção? E ele estava em crise hoje. E eu vi que ele passou a manhã em oração lá no quarto. Não quis nem atrapalhar. Amanhã em oração. Terminou agora, ele saiu do quarto para tomar banho e ele falou assim, amor, recebi uma ligação. Uma pessoa pediu para ir lá na casa dela. Ele acredita que é uma oferta que nós vamos receber para avançar na construção. Olha só como Deus é maravilhoso, gente. Ainda não tive o retorno dele, mas amanhã, quer dizer, amanhã a gente não tem live, na quarta eu vou testemunhar para você. Eu creio que foi isso que aconteceu. Essa pessoa ligou e falou, pastor, vim aqui em casa agora. Então eu tenho fé que já foi Deus tocando o coração de alguém para abençoar, para que aquela obra não pare. Porque aquela obra não é minha, aquela obra não é sua e nem é do meu esposo, aquela obra é de Deus. Você crê nisso? É de Deus. Então Deus é provedor. Deus é abundante. Só que às vezes a gente deixa por última oração. A gente vai, eu vou falar com fulano, com ciclano, não sei quem, para eu conseguir algum recurso. Querido, fala primeiro com Deus. Como diz a pastora Salete, fala primeiro com o papai. A pastora é uma bênção. Fala primeiro com o papai, porque ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é o maior interessado que a sua obra cresça. Ele quer derramar bênçãos abundantes sobre a sua vida. Fala primeiro com teu pai. Depois você vai recorrer às outras pessoas, porque Deus move corações. Deus move corações.
E nós temos vivido de fé em fé. Deus tem movido corações para abençoar a nossa vida, aquela obra que Deus tem nos colocado ali à frente, a obra dele. A obra dele. Amém? Quero encerrar com esse testemunho para abençoar a tua vida. Corre para os pés do Senhor. Fala primeiro com teu pai, porque eu sei que ele vai mover céus e terras para realizar aquilo que ele tem para realizar. Tá certo? Vamos encerrar. Deus abençoe a sua vida, tá certo? Quarta, quinta e sexta, nossa live. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, clique no link da bio. Se você não conhece outros materiais, tem muita coisa boa para abençoar o teu ministério. Clica no link da bio. A gente está até criando um site agora, tá? Vai ter um site super profissional, super legal. Vai ser Loja do Reino Academy. Todos os nossos materiais estão lá, né? São materiais para download, e-books, cursos, vai estar tudo lá. E eu creio que até semana que vem já deve estar pronto, eu imagino. A gente está aqui trabalhando nisso e eu vou apresentar para vocês, vai ser bem legal. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, que Deus abençoe a sua vida e que você permaneça firme e principalmente colocando em prática tudo que nós temos falado aqui, porque eu sei que vai ser bênção sobre a sua vida, assim como tem sido bênção sobre a nossa vida. Glória a Deus por essa oportunidade de falar com você através desse Instagram, porque eu sei que isso foi, antes de tudo, propósito de Deus, tá? Esse Instagram, na verdade, é um projeto de Deus, para nossa vida, para sua vida também, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada aqui, deixa eu falar com todo mundo que tá por aqui, tá? Cadê? Ai, travou minha live aqui. Obrigada, José Gustavo, Simone Medeiros, Núbia Santos, Jane Dias, Jandaira Teixeira Paixão, Alane Silva, Roseli Silva, Francisca Matos, Reinaldo e Antônia, né? Antônia que está aqui conosco, Valmira Santos, Vera Lúcia e outras pessoas que passaram por aqui, que, né, elas entram, saem, enfim, mas participaram. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Nos vemos quarta, quinta e sexta nessa live abençoada. Última semana do nosso propósito, tá? Do episódio da série Até Que Nada Mais Importa. A gente vai iniciar outras séries, outras coisas que Deus vai preparar. Tá tudo aí no controle de Deus. Estou buscando a direção de Deus para isso. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vou mandar o PDF, pode deixar. O de ontem e o de hoje. Hoje eu faço isso, tá? Deus abençoe, gente. Nos vemos aí esses dias, tá? Na próxima semana. Até lá.